Nosso cordial boa noite. É uma alegria enorme estar com vocês. Cada momento de estudo, para mim, é fantástico. É uma oportunidade de crescimento. Conhecer a Deus é maravilhoso. O conhecimento não nos leva ao céu, mas o crer. Porque muitas pessoas que não sabem ler, elas estão crendo em Deus. E isso é fantástico. Agora, quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu consigo aproveitar dele em todos os momentos da vida. Por exemplo, se eu tenho a minha consciência pesada pelos pecados cometidos, eu sei que esse Deus é perdoador. Então ele me perdoa. Se eu estou triste, nós vimos o texto de Filipenses que ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque o Senhor é alegria. Quando, se eu falo ou se eu estou vivendo um momento de luto, conhecer esse Deus que Ele me dá a vida eterna, isso é realmente consolador. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Que esse Deus agora, Ele esteja presente nesse momento de estudo. E eu quero começar esse momento invocando a presença desse Deus. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós. Venha, entre em nosso coração, entre em nossa mente, entre em nossa alma. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, rogando que o Teu Espírito Santo nos dê o Teu entendimento. Em Teu nome, ó Deus. Amém. Lição 6. Semana passada concluímos a lição sobre o batismo, a lição 5, e hoje nós queremos falar do outro sacramento, a Santa Ceia. Mas eu quero lembrar o início, que é fundamental para nós termos clareza do que é um sacramento. A primeira pergunta: o que é um sacramento? Sacramento é um ato sagrado instituído por Deus. Isto é um sacramento. Em uma frase, você diz tudo. É um ato sagrado. Olha, sagrado. Instituído por Deus. E quais são os 4 pontos, então, que compõem um sacramento? Vamos lembrar? Nós falamos nas 2 últimas semanas, mas eu quero lembrar isso com vocês. Então, para ser um sacramento, precisa ser instituído por Deus. Hoje nós estamos falando sobre a Santa Ceia. E a primeira pergunta: a Santa Ceia é uma instituição divina? Se é, claro que é. Ela foi uma instituição que Jesus fez na quinta-feira à noite, quando ele foi traído. Então ele celebrou a antiga Páscoa com os discípulos, instituiu a Santa Ceia naquele cerimonial e depois ele foi preso. Então foi instituído por Deus. Segundo ponto: possui elementos externos ou elementos visíveis. Quais são
os elementos visíveis da Santa Ceia: pão e vinho. Esse detalhe do visível é muito importante nós termos a clareza. Por que ter elementos visíveis? O elemento visível, que no caso da Santa Ceia, pão e vinho, e no caso do batismo, a água, não é por causa de Deus. Deus não precisa desse elemento visível para ele saber que ele manifestou o poder dele na vida de alguém. Mas é importante para nós, seres humanos, para nós vermos. E Jesus sabia que era importante isso para nós. Então ele institui o elemento visível, pão e vinho, na Santa Ceia. Terceiro ponto, está unido com a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus que se une aos elementos visíveis? As palavras do próprio Jesus. Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Jesus disse isso. Quarto ponto. Ele dá e oferece perdão, vida e salvação. A Santa Ceia oferece perdão, vida e salvação? Sim, oferece a todos aqueles que vão participar desta mesa, recebem de forma sobrenatural o corpo e o sangue do Senhor. Então vejam, irmãos, esses pontos eu quero que vocês tenham muito claro na mente de vocês, para que vocês saibam por que nós temos só 2 sacramentos. E uma rápida explicação, porque para nós casamento não é um sacramento. Vamos lá ver se ele passa pelos 4 pontos então do sacramento. Casamento, matrimônio, é instituição divina? Sim. Lá no Jardim do Éden, quando Deus ainda disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos, ali Deus estava instituindo o matrimônio. Possui elemento externo, um elemento visível? Sim, possui a aliança. Terceiro, está unida à palavra de Deus? Sim. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá? Então, tem muitos outros textos que nós poderíamos usar para falar do matrimônio. O outro muito conhecido é Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quarto ponto, o casamento, a cerimônia ali, ela oferece perdão, vida e salvação? Não, não oferece. Tanto é que na cerimônia de casamento, quando nós podemos fazer a cerimônia, pode ter pessoas que nem acreditam em Deus ali. O pastor pode fazer e celebrar o casamento sem problema algum. Se um dos cônjuges não é cristão, não tem problema. Até inclusive, se o casal não é cristão, o pastor pode celebrar, o padre celebra o casamento. Só que para nós, casamento não oferece perdão, vida e salvação. Tá? Então ele tropeça no último ponto. E tem mais um detalhe. O elemento visível, que é a aliança, se eu tirar a aliança do meu dedo, eu continuo casado. A aliança, ela é só um símbolo. É só um símbolo.
Nada mais do que isso, diferente do sacramento que nós vamos ver nesse momento aí, tá certo? Então, vamos para o primeiro ponto que o autor aborda aqui. Ele responde: o que é a ceia do Senhor? Antes de eu explicar, eu gostaria que vocês pensassem: o que é a Santa Ceia para você? Quando você vai participar da Santa Ceia, o que afinal está acontecendo ali? O que você está recebendo naquele momento? Pense. Você acredita de fato naquelas palavras de Jesus? Toma e come, isto é o meu corpo. Toma e bebe, isto é o meu sangue. Você acredita nisso? Falemos então. E o autor coloca já o dia da instituição. Ele começa com a explicação de que na quinta-feira santa, algumas horas antes da traição por Judas e sua morte na cruz, Cristo estava reunido com seus discípulos numa sala em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Ótimo, vamos fazer um ponto aqui agora. E eu quero perguntar para vocês: que Páscoa Jesus estava comemorando com os seus discípulos, se ele ainda não havia ressuscitado? Que Páscoa? Para lembrar que Páscoa é essa, nós temos que voltar lá para o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, que ele atravessou o Mar Vermelho, a partir dali, Deus disse: olha, a partir de agora, todos os anos vocês vão celebrar esta data, esta Páscoa. Páscoa é saída. O povo estava saindo da escravidão do Egito. Eles estavam presos lá. E agora, quando Deus abre o Mar Vermelho para que eles saiam e sejam livres definitivamente do Egito, ali eles estavam saindo da morte para a vida. E tanto é, isso é tão grande, isso é tão imenso, aquele momento, que 1 Pedro, ele diz assim, que referindo-se àquela passagem do povo de Israel por meio do Mar Vermelho, aquilo ali era o batismo do povo. E aí ele afirma: o batismo agora salva vocês. Olha que grande. E agora, naquela noite, na quinta-feira, o que Jesus está fazendo diante dos seus discípulos, ele está apontando para a saída da morte para a vida, através da ação dele. Através da sua morte, do seu derramamento de sangue, ele estava tirando o povo da morte para a vida eterna. Que grande, que celebração que nós temos. Vejam que a Páscoa nunca deixou de ser comemorada. Apenas no Antigo Testamento se festejava a Páscoa, que era a saída da escravidão para a liberdade. Agora, no Novo Testamento, é a saída da morte para a vida por meio de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E aí o autor ainda escreve: uma nova e mais grandiosa ceia estava para substituir a antiga ceia pascal. Ela seria apenas para os discípulos de Jesus, que deveriam celebrá-la com frequência em memória de Jesus.
aqui o autor, ele já dá uma pequena brecha para dizer por que a igreja luterana mantém a celebração, a participação da Santa Ceia para seus membros. Porque a Santa Ceia, ela foi instituída por Deus para o povo de Deus. Para o povo de Deus. A Santa Ceia não é para descrente, para aquele que não acredita nas palavras de Jesus, dado e derramado em favor de vós. Porque se um descrente participa da Santa Ceia, se um descrente participa da Santa Ceia, ele está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Porque ele não acredita. Mais para frente nós vamos tratar um pouco mais desse assunto, sem problema algum, tá? Nós podemos, inclusive, sempre ficar aí trocando experiências, tirando dúvidas, vocês ficam bem à vontade aí para colocar no grupo. Depois o autor explica, em, com e sob o pão e o vinho, os cristãos comem e bebem o corpo e o sangue de Cristo. Eu sei que são 3 palavrinhas e parece que é só uma implicância, mas não é. Já no tempo do apóstolo Paulo, as dúvidas de que se Jesus de fato estava presente na Santa Ceia, isso já era uma das perguntas muito corriqueiras. Inclusive, muitos nem acreditam que Jesus está presente. Mas eu quero conversar para que vocês compreendam um pouquinho mais essa questão, essas 3 palavrinhas, em, com e sob. Vamos lá. O que significa então em? Nós temos aqui hóstias. No ato, nós cremos, né, que Deus, ele não temos assim, de fato, a certeza de qual é o momento que Deus está presente e que Jesus se faz presente no pão e no vinho. Mas nós vamos falar sobre isso. Então, no ato da instituição da ceia, o pastor usa exatamente aquelas palavras que estão no Evangelho. O pastor, ele fala aquilo. Em. Então, a primeira palavrinha em é no. Então, o que nós estamos afirmando que o comungante, ele recebe no ato que ele come, no pão, ele recebe o corpo de Cristo de forma sobrenatural. Sobrenatural. Tá? No pão, o corpo de Cristo. No cálice, ao beber o cálice, o comungante está recebendo de forma sobrenatural. Então, por isso a palavrinha, no cálice, no vinho, o sangue de Cristo. Tá? Essa é a primeira palavrinha. A segunda palavra é com. Então, com o pão, o corpo de Cristo. Com o cálice, o sangue de Cristo. Junto. E a terceira palavra, sob, quer dizer, sob é sobre. Então, o pão está aqui, mas sobre o pão, o comungante, ele recebe o corpo de Cristo. E sobre o cálice,
o comungante recebe o sangue de Cristo. Tudo isso para dizer a vocês que o que a Igreja Luterana e o que a Palavra de Deus ensina é que no pão, com o pão e sob o pão, o corpo de Cristo. No vinho, com o vinho e sob o vinho, o sangue de Cristo. É presença real. Cristo de fato está presente na Santa Ceia. Isso ele prometeu. São palavras dele. E quando ele promete, vocês sabem que ele cumpre todas as suas promessas. Então, de fato, é isso que significa tudo isso. Essas três palavrinhas estão de fato mostrando presença real de Cristo na Santa Ceia. Então nós não podemos compreender como de forma sobrenatural isso é possível, mas nós sabemos que é verdadeiro porque Jesus afirmou isso. Tá? Porque Jesus disse, nós cremos, nós acreditamos. E ponto final. Nós não duvidamos, porque quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Foi o nosso Salvador. Ninguém mais. E a Santa Ceia, ela tem outros nomes que são bem interessantes para a nossa meditação e conhecimento. É interessante a gente pensar, por exemplo, em Santa Comunhão. Quando nós falamos da Santa Ceia, nós podemos nos referir a ela como Santa Comunhão. Lembra-nos a união do pão com o corpo de Cristo, do vinho com o sangue. Então, assim como Cristo está unido com o pão e com o vinho, nós também recebemos a comunhão do Salvador Jesus com o pecador. Depois, o segundo nome, Mesa do Senhor. Por que Mesa do Senhor? Lembra-nos que é uma mesa que foi Deus quem preparou. Não é o pastor, não são os auxiliares da Santa Ceia que preparam a mesa. É claro que aqui, visivelmente, sim. Mas de forma sobrenatural, quem preparou essa mesa e prepara ela para o pecador é Jesus. Então, Mesa do Senhor. Outro nome, Sacramento do Altar. Lembra-nos que a ceia do Senhor é normalmente celebrada num altar na casa de Deus. Então ela é celebrada em cima do altar. E por isso também, Sacramento do Altar. Depois, o outro nome, Partir do Pão. Lembra-nos que o pão foi partido por Nosso Senhor em pequenos pedaços e dado aos seus seguidores. Então, naquela noite, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, e eles comeram. Aí alguém pode falar, mas nós também não deveríamos partir o pão? Nós não estamos dividindo o pão? Aqui cada um não pega somente um pedaço, então o pão já está, nesse sentido, partido. Ele é dividido, ele é compartilhado com os que estão ali presentes à ceia do Senhor. Vejam que nós temos esse registro em Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios 11. 23 a 25, e eu faço questão de mencionar isso para vocês. 23 a 25, 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, exatamente como eu recebi de Deus, diz o apóstolo, eu estou entregando a vocês.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quando nós vamos à ceia, nós não vamos por mais ninguém. Todas as vezes que nós vamos à Santa Ceia, nós lembramos do Salvador Jesus. Ele disse: façam isto em memória de mim. Lembrem do que eu fiz a vocês. Lembrem que eu sou o Salvador de vocês. Lembrem que eu disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então, irmãos, vejam que mesa fantástica nós temos preparada por esse Salvador maravilhoso que nós temos. Irmãos, vamos adiante então? Vamos falar do que está presente na mesa do Senhor. Essa é uma questão bastante interessante, tá? O que está presente na ceia do Senhor? Antes eu quero dizer o seguinte: hoje eu não vou desconectar quando der 1 hora, tá? Vamos fazer um teste. Se continuar no ar, beleza, nós vamos continuar sem problema algum. Senão depois eu conecto de novo e vocês voltam para a sala, não fogem não, tá? Então vamos lá. O que está presente na mesa do Senhor? Bom, com essa explicação antes, eu já disse para vocês o que está presente. No pão e no vinho, Jesus está presente. E é tanto o doador como o presente. Quer dizer, Jesus, ele deu a ceia e ele é a ceia. Nós não recebemos comunhão, apesar de ser, podemos chamar de santa comunhão, mas nós não recebemos só comunhão. Sua palavra clara e precisa é que quando comemos o pão, também recebemos verdadeiramente o seu corpo. E quando tomamos do cálice, recebemos verdadeiramente o seu sangue. Podemos nos referir a isso, a sua presença, como a presença real do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. Pessoal, nós estamos falando aqui de presença real, quer dizer, Deus, Cristo, realmente Ele está presente no pão e no vinho. E é isso que eu quero que agora vocês compreendam um pouquinho melhor isso. Porque as igrejas ensinam de maneira diferente e porque nós não temos comunhão de púlpito e altar com nenhuma igreja. Isso é importante para que vocês compreendam. A Santa Ceia, ela exige comunhão de fé. Exige uma comunhão que nós concordemos com o que é ensinado da palavra de Deus. Não só sobre a Santa Ceia, mas também sobre as outras doutrinas que fazem parte da Igreja de Deus. Então nós vamos lá. Falar não mal, mas explicar o que cada um ensina. Tá? Por exemplo, a igreja, a presença tanto do pão e corpo como do vinho e sangue é negada por dois grandes grupos religiosos. Por exemplo, a Igreja Católica crê que após a instituição, quando o padre ele institui a Santa Ceia, a Igreja Católica ela crê que aqui
não existe mais pão, mas o que existe aqui agora é somente a carne de Cristo. Tá? E outra, quando institui o cálice, o vinho, eles acreditam que o vinho se transformou em sangue. Isso nós chamamos de doutrina da transubstanciação. A mudança da substância. O pão, ele mudou a sua substância, ele deixou de ser somente farinha, água, ele deixou de ser pão e agora ele passou a ser carne. Tanto é que, se você vai participar da Santa Ceia na Igreja Católica, você só vai receber um elemento, que seria o corpo e o sangue de Cristo, que é o pão. Tá? Então ele diz, quando você recebe o pão, você está recebendo o corpo de Cristo. Então você recebe na ceia católica esses dois elementos, o corpo no pão e o cálice, o sangue no cálice. Então você recebe somente dois elementos na Santa Ceia. E eu já digo para vocês que nós não concordamos com isso. Para nós, o pão continua sendo pão. O cálice, ele continua sendo cálice, ele continua sendo vinho depois da instituição. Por isso que nós usamos os termos corpo e sangue de Cristo de forma sobrenatural. Jesus disse que estaria presente, mas nós não sabemos como. O que nós cremos e ensinamos é que no ato em que o comungante come e bebe, ele está recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Então nós não concordamos com a doutrina da transubstanciação. Esse é um fato, por exemplo, que nós não participamos da Santa Ceia com a Igreja Católica, porque se nós vamos lá na ceia, nós estamos mostrando que concordamos com aquilo. Assim como a Igreja Católica não concorda com o que nós ensinamos. Então não há comunhão de púlpito e altar com eles. Tem um outro grupo, a Igreja Reformada, eles já ensinam outra coisa. O que eles ensinam? Eles ensinam que eles acreditam que o corpo e o sangue de Cristo não estão presentes. Então as igrejas reformadas, eles acreditam que Jesus não está aqui. Que o pão simboliza ou significa. Que o cálice simboliza o sangue de Cristo. Mas que Cristo não está presente, isso é apenas um simbolismo de tudo que Jesus queria ensinar. E é por isso que eles abrem a Santa Ceia para que todo mundo vá. Porque para eles, para a Igreja Reformada, então isso aqui não é um sacramento, não é um ato sagrado instituído por Jesus. Até pode ser um ato sagrado, no sentido, pode ser um ato que Jesus instituiu, mas para eles Cristo não está ali, presente. É importante a gente compreender isso, porque muitas vezes nós somos questionados, nós somos colocados na parede por alguns membros, dizendo, não, mas a igreja precisava abrir para que todo mundo viesse. Mais para frente vocês vão ver a seriedade que é de participar da Santa Ceia. A seriedade que nós temos que ter ao participar da Santa Ceia. E por que a igreja ela continua mantendo a Santa Ceia para luteranos? Com isso nós não estamos
dizendo que os outros estão condenados. Não é isso. Mas apenas nós não concordamos com a doutrina da Santa Ceia que eles fazem. Então, a Igreja Reformada, eles já dizem que o comungante, então, ele também recebe 2 elementos: pão e vinho, e somente isso. Enquanto a Igreja Católica ensina que o comungante recebe corpo e sangue, que são 2 elementos, a Igreja Reformada também ensina 2 elementos: pão e vinho, e somente isso. Tá? É importante essa distinção para nós compreendermos isso. No entanto, é importante a gente observar o seguinte, que não é isso que afirma Jesus. Jesus não disse que a Santa Ceia representaria sua presença, ou que significaria sua presença. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse, é seu corpo e é o seu sangue. É. Ser não significa, simboliza ou representa. Tá? Além disso, Paulo pergunta em 1 Coríntios 10, 15 a 16, que eu quero ler aqui para vocês antes de afirmar, 1 Coríntios 10, 15 e 16, ele faz a seguinte pergunta: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha, o apóstolo Paulo está citando 4 elementos. Então, na Igreja Luterana, quando você participa da Santa Ceia, você está de fato participando da Santa Ceia como Cristo a instituiu. Você recebe pão e corpo, 2 elementos aqui. Você recebe cálice e sangue, nesse aqui, 2 elementos. Então, você não recebe somente 2 elementos, mas você recebe 4 elementos: pão, corpo, vinho, sangue de Cristo. Tá? Então, Cristo disse que isso é assim. Ele está presente. Até nós poderíamos usar a presença de Cristo da seguinte forma, com as próprias palavras dele no final de Mateus: e eis que estou convosco todos os dias. E quando ele diz, fazei isso em memória de mim, ele está dizendo, eu estou com vocês, eu estou presente. Vocês não estão abandonados. Eu estou presente com vocês. Olha que importante essas palavras. E quando a gente crê nisso, quando depositamos a nossa confiança nisso, é maravilhoso. É grandioso isso. Então nós já até lemos aqui os textos de Coríntios que eu julguei importante, tá? Para reforçar o ensino sobre presença real de Cristo na Santa Ceia. Jesus está ali conosco. Jesus está conosco. Ele disse que estaria. E ele não mente, ele não engana, ele é fiel nas suas palavras. E ponto final. E isso basta para nós, porque Cristo disse que é assim. E amém. Ponto 3 sobre a Santa Ceia. Qual é o proveito da ceia do Senhor? Nós temos aí, falando de benefícios, proveito é ganho, né?
O que nós ganhamos, o que nós recebemos na Santa Ceia? E é muito importante a nossa reflexão sobre isso. Por que eu vou à ceia do Senhor? O que faz a gente estar presente nesta ceia? O que Deus nos dá ao participarmos dela? Pensemos um pouco. E o autor coloca: a ceia nos dá maior certeza pessoal de que nossos pecados são perdoados pela fé em Cristo Jesus. Ótimo. Quando ele fala certeza pessoal, é porque Jesus ele trata com cada comungante de forma separada, tá, pessoal? Cada comungante Jesus trata com ele de forma pessoal. O problema de cada comungante, Jesus trata com ele. E sobre os pecados, Jesus vai tratar pessoalmente com ele. Isso é fundamental, a gente se sentir consolado com isso. É maravilhoso Jesus vir e tratar comigo, pessoalmente comigo. Assim como ele trata com cada um de vocês. Depois, é uma aliança ou promessa feita pelo Senhor. Através dela, recebemos força e encorajamento. Por que através da ceia nós recebemos força e encorajamento? Porque Jesus nos fortalece. O Espírito Santo, ele age em nosso coração no momento da ceia também, para fortalecer a fé, animar o coração. Ele nos dá coragem, ele nos faz enfrentar todas as situações com tranquilidade. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Saber que eu sou fortalecido. Eu sou guiado por Deus. O Espírito Santo, naquele momento, ele diz: olha, Cristo está presente. Continue firme, não desista, não pare de lutar. Não desanime do seu trabalho. Não desanime da sua fé. Olhe para frente. Siga, siga. Porque Jesus está contigo. Então nós recebemos uma força e um encorajamento muito maior. Pessoal, com cada comungante. E aí até o autor escreve: para vivermos uma vida mais santa e mais dedicada a Cristo. Eu gostaria que a gente mudasse o termo santa, porque dá a ideia de que à medida que eu vou participando, cada vez eu sou mais santo. E não é. Por exemplo, no início do culto, quando o pastor diz: vai em paz porque os teus pecados estão perdoados, é porque os teus pecados estão perdoados. Deus te tornou santo naquele momento. Você não precisa mais carregar a culpa do pecado. É uma ação de Deus. É Deus quem age em nós. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Então, eu gostaria que nós trocássemos o termo por força e encorajamento para uma vida mais consagrada ao Senhor. A vida consagrada ao Senhor, ela envolve a questão do pecado, mas também envolve a questão do arrependimento e envolve a questão do perdão de Deus. A ceia me dá força para que eu continue sendo consagrado.
para que eu consagre os meus bens, para que eu consagre o meu dinheiro, para que eu consagre a minha família, para que eu consagre o meu trabalho ao Senhor. Na ceia, nós lembramos da morte de Cristo. E esse é o que Jesus termina dizendo: façam isso em memória de mim. É exatamente isso. Nós lembramos a morte de Cristo por nós. E que através da morte dele, nós temos o perdão e a salvação eterna. Pensemos. E aí o autor coloca o seguinte: quando comungamos, pregamos publicamente um eloquente sermão, quer dizer, um sermão bonito. E não precisa ser pastor para pregar esse sermão. Olha o que ele está afirmando aqui. Ele está dizendo: quando comungamos, você não precisa levantar no seu banco e gritar para todo mundo: eu estou arrependido, eu creio em Jesus e agora eu vou à ceia. Quando você levanta do banco, só o ato de levantar e se dirigir perante o altar para participar da Santa Ceia, você já está dizendo isso para as pessoas. Você está dizendo: eu estou arrependido, eu reconheço os meus pecados, eu sou pecador e eu sei que é ali que eu vou encontrar o remédio que eu preciso. É ali que eu vou encontrar aquilo que vai transformar a minha vida, que vai me dar força, coragem, que vai me dar certeza do meu perdão. Então, olha, isso é muito maravilhoso. Isso é fantástico. Quando você levanta do banco, você já está comunicando. Nós sempre comunicamos, põe isso na cabeça, vamos pôr isso na nossa cabeça, que nós sempre comunicamos alguma coisa. Não precisamos nem abrir a boca para comunicar. Comunicar que nós cremos em Jesus. E o ato de levantar e participar desta ceia é fantástico, porque é isso que acontece. Então, qual é o tema que nós proclamamos ao levantar do nosso banco? Cristo deu o seu corpo e derramou o seu sangue para fazer expiação, quer dizer, tirar todos os nossos pecados. É a obra de Cristo. É Cristo que está ali na frente, ali no altar, nos esperando, nos aguardando. E o Espírito Santo, então, está usando aquele sacramento, esse sacramento para, de fato, animar o nosso coração, a dizer: sigam firmes, lutem pela fé, lutem com a fé, vão adiante, não desanime. E igualmente proclamamos que somos um em Cristo e em todos. Esse um em Cristo é o que acontece, né? Cristo, quando nós recebemos a Santa Ceia, nós recebemos Cristo. Então Cristo se faz um conosco. Olha que eu estou falando que é Cristo quem se faz, Cristo que se humilha, Cristo que vem ao encontro de nós para nos socorrer, para nos dar a vida. E ao mesmo tempo, quando eu vou à ceia, eu estou dizendo para aquelas pessoas que estão indo comigo: olha, nós somos um,
em Cristo Jesus. Cristo nos torna um só. Cristo nos tornou um só corpo. Fantástico. Quando esta mesa está pronta, Jesus está dizendo: venha, sirva-se. É tudo para você. É tudo para você. E isso a gente vê em Lucas 22, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Por vós. Jesus está admitindo nesse momento: olha, o meu corpo está sendo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Corpo oferecido por vós, sangue derramado por vós, por nossa causa. Pedido do Pai? Sim. Mas o Pai pediu por nós. O sofrimento, a humilhação, tudo que ele passou foi por nós, por mim, por vocês. Sem dó, sem ter pena do seu próprio corpo, mas ele se sacrificou por nós. Mateus 26 diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: tomai dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quer dizer, que aliança? A aliança, essa nova aliança agora é no sangue de Cristo. Deus faz essa nova aliança no sangue de Cristo, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Somos únicos. Nós somos tornados um só em Cristo Jesus, um só corpo, com vários dons, com várias habilidades, sexos diferentes, mas um só propósito: sermos corpo de Cristo. No sentido agora de levar o Evangelho adiante. Tá? Então olha como isso é muito legal, nós termos essa dimensão do que é a Santa Ceia. Conhecermos isso melhor. Se vocês querem até inclusive ver sobre os benefícios da Santa Ceia, tem lá no meu canal do YouTube uma live que eu fiz com o professor e doutor Paulo Moisés Nerbas, falando dos benefícios da Santa Ceia. Entrem lá, participem, né? É muito importante para a nossa edificação. Então, está lá colocado. Tá certo, irmãos? O ponto 4, ele diz assim: todos os que vão a esta ceia recebem essas bênçãos automaticamente. Vamos tratar assim, vamos lembrar então agora de que bênçãos ele está falando. Vamos lembrar que no ponto 3 nós falamos que ao participar da Santa Ceia, é uma convicção pessoal, é um trato pessoal de Jesus com o pecador, né? E o pecador ele tem a certeza de que, de fato, agora eu estou perdoado, apesar que lá no início do culto, quando ele confessou o pecado,
ele já foi perdoado, mas a Santa Ceia vem até mesmo para reafirmar esse perdão. Ele, ao participar da Santa Ceia, nós recebemos então força e encorajamento para levarmos uma vida mais consagrada a Deus. Nós lembramos a sua morte e também nós proclamamos o perdão, o amor de Deus, pelo simples fato de levantar e ir lá na frente e receber o corpo e o sangue de Cristo. Então, a questão é, todos os que vão a esta ceia recebem essas bênçãos automaticamente? Aqui entra um pouco da questão de quem é digno de participar da Santa Ceia, quem pode participar dela. O autor escreve o seguinte: por natureza, ninguém é digno da ceia do Senhor, ninguém exceto aquele que tem fé no Senhor Jesus. Então aqui já está a pergunta que a Núbia fez antes. Se pecamos, se podemos ir à Santa Ceia. E o autor está dizendo que ninguém é digno da ceia do Senhor. Nem o pastor. Aí ele coloca ninguém, exceto aquele que tem fé no Senhor Jesus. O que é isso? Na verdade, Jesus nos torna dignos de receber este alimento espiritual, esse alimento, o corpo e o sangue dele. Jesus nos torna dignos. A fé que nós temos nele, ele está dizendo, pode vir. Você acredita, eu estou convidando você. Então, através de Jesus. Então, a dignidade é requerida, é um dom da graça de Deus. Então, a dignidade requerida é um dom de Deus. Nós recebemos um presente de Deus ao participarmos desta ceia. Certo? Tal dignidade, portanto, se concretiza na fé. Na fé que humilde, mas alegremente aceita o perdão. Olha como é legal que o autor, inclusive, ele colocou aqui, aceita o perdão. Como cristãos, nós precisamos também aceitar, nós precisamos receber o perdão de Deus. Receber no sentido de acolher. Quando eu confesso o pecado no início do culto e o pastor diz, vai em paz porque os teus pecados estão perdoados, acolham essas palavras, porque não são palavras do pastor, são palavras de Deus. É Deus quem está te dizendo isso, não é o pastor é só um instrumento. Então acolha esse perdão. Quando você vai à ceia, acolha Cristo, acolha esse perdão de Cristo no seu coração. Aí ele diz, porém, aqueles que não têm fé, não confiam em Jesus como Salvador, não creem na presença real e sacramental do seu corpo e sangue, não reconhecem a comunhão oferecida no sacramento do altar, a todos esses recebem o corpo e sangue de Cristo para a sua condenação. Isto é, cometem pecado, pois estão profanando o corpo e o sangue do Senhor. Vamos devagar para que todos consigam compreender e seguir o raciocínio. Tá?
Nós temos agora 44 pessoas na nossa sala virtual. 44. Vamos imaginar que dessas 44, 22 pessoas aqui do grupo estão preparados para a Santa Ceia. Isto é, arrependidos, acreditam em Jesus como Senhor e Salvador, de fato creem nas palavras dadas e derramadas em favor de vós e querem mudar de vida. Então eles estão preparados. Mas os outros 22 não. Os outros 22, eles vão só por ir. Só porque senão o pastor cobra, senão o vovô cobra, a mamãe cobra, o papai cobra e assim por diante. Eles vão mais por praxe. A gente tem que cuidar para não ir por praxe na Santa Ceia. A pergunta é, todos recebem as bênçãos de Deus e todos recebem Cristo no ato da Santa Ceia? Ao participar dela, as 44 pessoas recebem o corpo e o sangue de Cristo? O que vocês acham? Sim, recebem. As 44 pessoas recebem, 45 comigo. Recebemos o corpo e o sangue de Cristo. A diferença está nas bênçãos, no benefício da Santa Ceia. Aqueles 22 que foram de forma preparada para a Santa Ceia, eles receberam perdão, vida e salvação. Os outros 22, eles receberam condenação. Eles receberam corpo e sangue de Cristo também, mas receberam condenação. E esse é o ponto que de fato faz a Igreja Evangélica Luterana do Brasil a manter tão firmemente esse ponto da Santa Ceia, que seja fechado para membros da igreja. Aqui já tem uma grande dica. Por que mantemos a Santa Ceia fechada? Tá? Então isso é de fato muito importante. Todos recebem corpo e sangue, alguns para salvação e outros para condenação. Por isso, quando nós afirmamos que a ceia do Senhor ela é tanto remédio como veneno, não está errada a afirmação. E por isso que a ceia do Senhor ela é um sacramento preparado para aqueles que já creem. A ceia do Senhor não tem a intenção de ser missionária, como o batismo. A ceia, ela é preparada para o povo de Deus. Separada para o povo de Deus. Depois o autor coloca essa condenação, evidentemente, ainda não é a final. A porta do Evangelho não está fechada para sempre. É, no entanto, um aviso severo de que Deus pode mandar castigos, doenças ou tribulações de toda espécie, a fim de que o comungante, pelo ensino da palavra de Deus, chegue ao arrependimento e à fé verdadeira em Cristo. É claro que a pessoa que vai uma vez a ceia de forma despreparada e recebe condenação, é claro que não é definitivo. Tem perdão, Deus quer acolher o pecador, Deus quer que ele se arrependa de fato e de verdade e volte. Mas já é uma severa advertência de Deus, que pode usar meios para que a pessoa se arrependa. Por isso, jamais podemos zombar das coisas de Deus. Jamais.
Das coisas de Deus não se zomba. Por mais que pensemos, mas tem perdão. Claro que tem perdão. Mas não podemos brincar com Deus como se nós fôssemos brincar com qualquer coisa. Texto de 1 Coríntios 11, 27, 29 a 31 diz o seguinte: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, sem discernir o corpo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha, aquele que comer sem discernir, quer dizer, aquele que vai simplesmente por ir, nem faz um exame de consciência, nem se arrepende dos seus pecados. A Escritura diz: come e bebe, será réu do corpo, vira réu do corpo do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pessoal, olha o fim desse texto. Ele está dizendo, olha, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Aquele que zomba de Deus não escapa de Deus. Nós não podemos tomar a Santa Ceia do Senhor como se fosse qualquer coisa. Mais cedo ou mais tarde, Deus cobra. Deus cobra. Deus, ele tem a maneira dele agir, mas ele vem. Se tem uma coisa certa nesse mundo, é que para tudo tem um momento. E Deus sabe o momento certo de agir com cada pessoa, cada comungante. Nós tratamos sempre com muitas pessoas, né? E às vezes os familiares ficam muito tristes, muito bravos. E para várias famílias eu já disse, e eu digo aqui sem problema algum em falar isso, tá? Eu já disse, olha, calma. Tudo tem um momento. Deus tem um momento dele. Não se preocupe. Pode ser difícil. Pode ser doloroso. Pode ser complicado. Pode dar despesa. Mas a hora que Deus agir, a hora que Deus usar a varinha dele, aí a pessoa vai ter que ser obrigada a sentar e refletir. E eu quero assim que cada um que está aí na nossa sala virtual, cada um pense lá, na sua vida pessoal, na sua vida particular, sem se preocupar com a opinião de quem quer que seja. A única opinião que deve nos preocupar é a opinião de Deus. O resto, cara, Deus é quem vai me julgar no final. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida é um livro aberto para Deus. Não preciso esconder nada de Deus. E nem precisamos tentar fazer isso. Até porque é impossível. Mas cada um da nossa sala virtual pense com muito carinho na sua vida. Como está a sua consagração a Deus?
Você está procurando testemunhar a sua fé em obediência a Deus? E eu falo em obediência sem medo. Nós precisamos ser obedientes na fé. O Espírito Santo me deu a fé. Eu sou livre para servir esse Deus. Eu sou livre para amar esse Deus. Eu estou procurando levar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Eu estou dizendo não aos prazeres da carne que milita e que querem destruir a vontade de Deus. Ou eu estou simplesmente querendo participar da ceia, pensando que, não, Deus é um Deus de amor. Claro que Ele é de amor. Ele é amor. Mas Ele também é justiça. E Ele mesmo afirmou que um dia Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. A nossa vida testemunha, o nosso participar da ceia testemunha esse Deus. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós tivéssemos e realmente, na fé, tomássemos uma decisão de ser obedientes a Deus, nós não precisaríamos ser julgados. Por quê? Porque nós temos ciência pela palavra de Deus quando estamos errados. E sabemos que pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, Ele quer nos perdoar. E a Santa Ceia, o batismo, que é o perdão diário, a palavra de Deus, me garante que eu sou filho de Deus. Que Deus é amor, que Deus é compaixão, que Deus Ele é todo-poderoso e que Ele vem ao meu encontro, ao seu encontro, para transformar a nossa vida. Sim, irmãos, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creiam nele. Creia em Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Deposita a tua vida nas mãos desse Deus. Você não vai se arrepender. Você jamais vai se arrepender. Porque Deus não mente para ninguém. Deus é fiel. Que assim o Senhor te guarde. Que Ele mantenha o teu coração firme. Que Ele mantenha a tua alma, teus olhos fixos em Jesus. Não importa o que os outros falem. Não importa o que os outros façam contra o povo de Deus por causa da fé nele. Deixa fazer. Deixa fazer. A Escritura que diz até que é bem-aventurado quando vos perseguirem e vos maldizerem, falarem mal de você.
continuem firmes. Continuem firmes neste Senhor, porque Ele ama e Ele guarda cada um de nós no seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu a Santa Ceia, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Queridos irmãos, uma satisfação muito grande estar com cada um de vocês. Muito bom mesmo, agradeço. Agradeço de coração pela presença aqui de vocês. Me fugiu aí se entrou mais alguém no nosso grupo aí, na nossa live, né? Mas sejam todos bem-vindos. Quero convidá-los aí para estarem conosco amanhã de noite. Estarei aí novamente com o pastor e doutor, professor Paulo Moisés Nerbas, falando sobre doutrina. O que é doutrina? As pessoas fazem confusão. O que é doutrina? E o que é praxe? O que é cultura? Eles acham muitas vezes que cortar cabelo é doutrina. Cortar cabelo não é doutrina. Usar calça ou usar saia ou outra coisa qualquer que não seja doutrina, simplesmente se coloca um peso sobre as costas das pessoas afirmando isso. Então amanhã à noite vocês estão convidados a estarem conosco para esse momento, às 19 horas horário aqui de Rondônia e 20 horas no horário de Brasília. Irmãos, quero convidá-los aí a terminar esse momento com a oração do Pai Nosso e a bênção do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Irmãos, um beijão aí no coração de todos vocês. Continuem firmes, continuem lutando, não desistam, não desanimem. Olhem firmes para Jesus, porque Jesus, Ele está conosco. Que Deus assim os guarde nesta noite e que amanhã despertem bem felizes e dispostos para continuar a viver. Louvado seja o nome do Senhor.